sou Cláudio Mendel, diretor da Companhia Teatro da Cidade, e hoje nós vamos receber Roberto Malek, que é ator, diretor, tradutor e professor de improvisação e interpretação na Unicamp Campinas. Ele vai nos falar sobre o tema O Ator e o Homem Artista. Olá, antes de tudo eu queria agradecer à Companhia Teatro da Cidade, ao meu amigo Cláudio Mendel, e me foi atribuído o tema O Artista e o Homem no Artista. Eu gostaria de falar particularmente da ideia de ação, já que esse congresso é atoral, né, de criação, atoral, portanto de atores. Eu não vou pegar, apesar do que eu vou dizer, de uma certa forma, aplica-se a todos os artistas. Eu vou falar particularmente do problema da ação poética no trabalho do ator e no teatro em geral. Mas antes disso, eu gostaria de começar com uma história que, segundo o Luiz Lawande, que deu uma palestra chamada Memória e Educação, que se vocês quiserem vocês vão encontrar transcrita no site do Grupo Tempo, grupotempo.com.br, em que ele começa essa palestra que ele deu para uma turma de educação, da qual ele era paraninfo, contando que Píndaro, em uma ode, narra a seguinte história, que quando Zeus criou o cosmos, ele chamou todos os deuses para uma festa no Olimpo para apresentar a sua criação. E todos os deuses ficaram maravilhados com aquilo. Até que um deus ou uma deusa levanta a mão e diz: olha, tá tudo muito lindo esse universo que você criou, realmente é maravilhoso, mas há um problema. O homem, esse bicho que tu criaste, tem um defeito. Ele esquece das coisas com muita facilidade, ele não tem memória. E não vai ter ninguém para te louvar por essa criação e pela sua beleza, pela sua magnificência. E Zeus diz: de fato, errei. E aí, para remediar o seu erro, ele cria as 9 musas, que são filhas de Mnemosine, que é a memória. Então conclui o Lawande que as diversas artes, ou seja, as artes que são relacionadas às musas, né, elas têm por função primordial lembrar a este animal esquecedor que é o homem das coisas importantes, das coisas essenciais. O próprio Lawande comenta, mas o homem ele esquece de tudo indiscriminadamente e responde: não, somente daquilo que é essencial. Quer dizer, as coisas periféricas, as coisas desimportantes, nós guardamos muito bem na nossa memória, né? Se é o que fulano disse para mim há 5 anos atrás, naquela mesa de bar, vestindo uma camisa colorida, etc, etc. Ou o saldo da minha conta bancária, que no meu caso está sempre em vermelho. Ou o que ontem eu deveria ter comido e não tive dinheiro, sei eu. O acidente que aconteceu semana passada, nós privilegiamos inclusive as coisas que nos desagradam, né? E os fatos essenciais, que a gente poderia resumir como demonstra com toda a evidência a história toda da dramaturgia, mas particularmente
a obra do Shakespeare, né? O amor, a morte e o poder. O poder hoje em dia, pelo menos assim, os fatos políticos até estão na nossa memória, né? Devido à mídia e às redes sociais. Porém, o amor e a morte raramente passam pela nossa memória. A morte, particularmente, né? Existe um texto do Walter Benjamin também, intitulado Um Narrador, que eu também aconselho que vocês leiam, onde ele fala exatamente sobre o desaparecimento do narrador no mundo moderno. É de um ponto de vista, a partir de uma análise marxista, como vocês sabem, o Benjamin era da escola de Frankfurt. Então, às vezes, é um pouco redutora a visão dele, mas é verdadeira. Nós, à medida que a modernidade avança, especialmente depois da Revolução Industrial, cada vez menos a figura do narrador é importante. Experimentem, numa festa ou num encontro, contar uma história. Geralmente as pessoas não estão interessadas em ouvir, especialmente se ela envolver a morte. O Benjamin comenta, inclusive, que hoje em dia, isso na década de 30, as pessoas já não morrem nas suas casas, né? Antigamente nós tínhamos nas casas sempre o lugar, o quarto onde alguém nasceu, o quarto onde alguém morreu. E nós tínhamos as famigeradas últimas palavras. A pessoa, ao morrer, deixava, de uma certa forma, o seu testamento verbal, dizia aquilo que mais importava, que a conclusão, as últimas palavras, o ponto final, né, a moral da história, né? Hoje as pessoas, quando estão para morrer, elas são tiradas da nossa visão, da nossa presença, né? E morrem solitárias, geralmente inconscientes. Eu já disse para minha família, espero que eles respeitem, que eu não quero morrer sedado. Se Deus permitir, eu quero estar consciente no momento da morte, no momento da coisa mais, uma das coisas, e de certo ponto de vista, da coisa mais importante da minha vida, né? Quer dizer, o grande finale, a finalização, e vocês devem perceber a relação que isso tem com a estrutura da peça teatral, né? Particularmente da tragédia. A comédia, em geral, geralmente termina com o casamento, termina com o chamado final feliz, né? Mas seja na comédia, onde de uma certa forma morrem também os indivíduos, né, na sua vida de solteiro e nascem para uma outra vida, a vida de casado, onde o tema fundamental é o amor, né, e na tragédia, onde o tema fundamental é mesmo o final trágico, a morte humana e sua, vamos dizer assim, a consequência final de uma biografia, né? Então, eu gostaria de começar com esse tema, enfatizando a importância da memória, que é, segundo Aristóteles, a mesma faculdade que nós chamamos, que nós dividimos em memória e imaginação. A fantasia, em Aristóteles, é a mesma faculdade, ou seja, na memória nós guardamos as imagens que passam pelos nossos 5 sentidos e, com a imaginação, nós combinamos essas imagens. Então, uma seria o aspecto passivo, retentivo do psiquismo, né? E a outra, o aspecto criativo, combinatório das imagens. Eu vejo que hoje em dia nós
perdemos muito primeiro o próprio exercício da memória, né? Se vocês forem comparar a memória que os antigos tinham com a memória do homem contemporâneo, que cada vez é mais fraca, porque nós temos vários instrumentos externos que desempenham o mesmo papel da memória, ou seja, guardam os dados. Assim, nós enfraquecemos muito a nossa capacidade memorativa. Isto resulta também no enfraquecimento da nossa capacidade criativa e imaginativa, porque nós temos, quando vamos criar, eu vejo isso muito nos meus alunos, nós não temos imagens, uma imaginação rica o suficiente para recolher, para usar, né, dessas imagens para nos expressarmos. Então, as imagens se tornam banais, cotidianas. Acresça-se a isto o fato de que nós também temos temos na nossa memória poucas obras de ficção. Nós lemos muito menos também hoje em dia. No nosso meio, no meio teatral, se lê um pouco mais, mas ainda assim é muito pouco. E nós temos desmerecido a importância dessas inumeráveis narrativas que nós encontramos nas obras de ficção e também das imagens plásticas, as imagens visuais, as imagens sonoras, né, de toda a história da música. Nós temos desmerecido muito as tradições artísticas. E quando vamos criar o nosso repertório de imagens, de narrativas, é pequeno. O segundo ponto, então, agora entrando mais diretamente no tema que eu anunciei inicialmente, eu gostaria de falar um pouco também sobre a ideia de ação, ou sobre a realidade da ação, particularmente no trabalho do ator. O teatro, como já dizia também Aristóteles, o tema fundamental do teatro são as ações humanas. Fundamentalmente, o que nós vemos quando vamos ao teatro são homens agindo. São ações humanas. Homens e mulheres, se vocês quiserem, né? Já que é politicamente correto nós fazer sempre essa menção, lembrar que quando se diz homem em português, você se refere tanto ao gênero quanto ao indivíduo masculino, né? Em latim não tinha esse problema porque você tem homem e você tem varão. Nós temos em português, mas ninguém usa essa palavra para distinguir. Então, nós não teríamos esse problema se nós conservássemos essa distinção. Mas nós não temos, enfim. Nós temos seres humanos em ação. Isso é fundamental. Mesmo que você não tenha uma narrativa, né, você tem pessoas agindo. E no caso do drama, ou da tragédia, da comédia, do teatro no sentido mais tradicional da palavra, né, nós ainda temos uma segunda camada de ação, que é o que eu chamo de ação ficcional. Ou seja, os atores agem e imitam ações humanas. Nós temos uma ação de segundo grau, vamos dizer assim, que é a ação ficcional. Então, o que é que distingue a ação humana propriamente dita das outras ações? Porque tudo no universo, segundo Aristóteles, e esta palestra,
ou esta minha participação aqui, esta breve aula, está toda ela baseada na filosofia aristotélica. Segundo Aristóteles, a ação é uma das categorias dos seres, ou seja, tudo aquilo que existe tem alguma forma de ação. Mesmo os objetos inanimados, ou seja, sem um princípio interno de movimento, que é o que Aristóteles chamava de alma, ainda assim eles agem. Quer dizer, se você tem um cinzeiro, o cinzeiro está refletindo a luz, ele está pesando sobre a mesa, ele está exercendo uma pressão sobre a mesa, né? Mantendo-se, vamos dizer, ele tem uma certa coesão que já é da matéria do cinzeiro, né? As ações fundamentais do cinzeiro, pelo menos agora, neste momento, tem um cinzeiro aqui do meu lado, as ações fundamentais dele são refletir a luz, né? E pressionar, exercer um peso sobre a mesa. Mas quando a gente vai para o reino já animal, mesmo nos vegetais, Aristóteles vai dizer, os vegetais, quais são as ações básicas dos vegetais? Além dessas mais amplas que são também dos seres inanimados. Os vegetais, eles se alimentam, se desenvolvem e se reproduzem. Depois, os animais, eles têm também essas mesmas ações, essas possibilidades de ação, e também eles se deslocam no espaço, né? Eles desejam também, você pode até dizer por analogia que os vegetais, as plantas desejam, se voltam para a luz do sol, por exemplo, né? Mas não é desejo no mesmo sentido do que os desejos animais. Os animais superiores, eles além desse desejo, eles têm outras paixões. Melhor, a paixão ela se opõe à ação, né? Eles têm paixões que resultam em ações. Por exemplo, se um animal tem medo, ele foge. Se um animal tem fome, ele busca alimento, ele caça. Então, os desejos dos animais, os animais eles vão ter já, além das funções da planta, eles vão ter desejos e também paixões, emoções. Então toda ação, ela é, no animal, ela é a busca de um objetivo que vai, digamos, satisfazer um desejo ou livrá-lo de uma paixão negativa, de um medo, preservá-lo de algum perigo, né? E no ser humano, que é o que vai distinguir o homem dos outros animais, além, você vai encontrar todas essas faculdades, vamos dizer assim, né? E, portanto, as ações exercidas por essas faculdades. Você tem, para a gente fazer um mapa geral, os 5 sentidos que nos dão as faculdades sensitivas, ou seja, nós somos capazes de ver, de ouvir, de tocar, de sentir o sabor das coisas e de sentir o seu cheiro. Depois nós temos também um sentido interno, que este, se não me engano, Aristóteles não referencia entre os sentidos, que é o que a gente pode chamar de sinestésico, né? Quer dizer, nós percebemos também, talvez ele incluísse isso dentro do tato, nós percebemos os movimentos internos do nosso organismo, né? Nós
temos a sensação, uma sensação de fome, por exemplo, ou da posição no espaço, né? Nós temos sentidos internos, vamos dizer assim, corporais. Depois, Aristóteles diz que nós temos um sentido interno, que ele chamava de sentido comum, que recolhe todas essas sensações que passam pelos sentidos corporais externos, vamos dizer assim, incluindo os sinestésicos, que, vamos dizer assim, é uma espécie de estuário onde desagam os rios dos vários sentidos, né? E aqui nós já temos uma espécie de abstração, vamos dizer assim, da realidade. Nós captamos, digamos, a cor de um objeto ou a forma de um objeto com a visão, né, e guardamos a imagem disso na nossa memória. É importante ressaltar, fazendo uma ponte com o que eu dizia sobre a imaginação, que a memória, ela sempre guarda, vamos dizer, ou melhor, a imagem, ou seja, a memória guarda os dados de todos os sentidos, e a gente tende a privilegiar, porque são sentidos mais presentes em nós, a visão e a audição, mas nós temos uma memória de todos os dados que nos chegam, ou podem estar na nossa memória, todos os dados que nos chegam através dos sentidos. Para o ator, a memória dos dados sinestésicos, das sensações, também das sensações físicas que nós temos, das nossas emoções, é de fundamental importância, é matéria básica para o trabalho do ator. Então, quando eu falo imagens, quando nós falamos que a memória guarda as imagens, não são só as imagens visuais, que hoje em dia a gente tende a identificar com imagem. A gente fala em imagem, a gente pensa em imagem visual. Mas os sons também são imagens. E os outros também, os outros dados dos sentidos. Mas eu quero chamar particular atenção para os sons, porque nós não tendemos, a não ser os músicos, que para eles é mais claro isto, nós não tendemos a considerar os sons como imagens. Por exemplo, as palavras. Quando eu digo para você, pense na palavra cão, a maioria de nós pensa no sinal gráfico, ou seja, na palavra escrita, cão. O C, o A, o O e o tio. A gente não pensa no som cão, que se você olhar com cuidado, você vai ver que não tem quase que analogia nenhuma com o sinal gráfico cão. A palavra cão não se parece nem com o animal e nem com o som, quer dizer, a palavra escrita, nem com a palavra cão no sentido próprio, que é o som da palavra. A palavra é fundamentalmente som, tanto que você encontra línguas que não têm a palavra escrita, mas línguas que não têm a palavra falada, sonora, é uma impossibilidade. A linguagem, ela é fundamentalmente a palavra sonora. Muito bem. Além da imaginação, nós temos uma outra faculdade a qual a gente não atenta muito, e aqui nós vamos começar a entrar num terreno mais distante, estranho para nossa mentalidade moderna, porque são faculdades sobre as quais a gente não pensa muito. Esta é chamada em latim estimativa, ou seja, quando nós vemos um objeto, mas isso fica mais claro nos animais, por exemplo, ou nos seres humanos, quando nós vemos um animal,
nós temos uma espécie de intuição das coisas que ele pode fazer, ou seja, das ações que ele pode realizar neste momento. Quer dizer, não se trata das muitas ações que a gente também intui no animal, que ele pode realizar, das possibilidades de ação que ele tem, mas das possibilidades de ação que estão, digamos, à flor da pele, né, que estão a ponto de se dar. Quer dizer, se eu vejo um animal, eu sei se ele pode me atacar ou não, neste momento. Eu sei se ele pode latir, por exemplo, ou não. E vejo também na própria forma dele as possibilidades, o que não é propriamente estimativa, já é uma captação da forma do animal, as possibilidades de ação dele. Quer dizer, se eu vejo um cachorro, eu vejo na própria forma dele as ações que ele não vai fazer, eu sei disto. Isto já é uma intuição bem mais ampla do que a estimativa. Mas, por um outro lado, a estimativa é como uma espécie desse gênero de intuição, que é a intuição da forma. Não sei se está ficando claro. Se eu vejo a forma, por exemplo, eu vejo um leão, eu sei que ele não vai voar. Eu sei que ele não vai rastejar pela própria forma dele, né, pelas patas, 4 patas, e pela estrutura mesmo interna dele. Eu percebo, eu vejo que ele tem uma força, que ele tem poder. Pensem na forma do leão e agora na forma de uma arara, de um papagaio, ou de uma formiga. Na própria forma da formiga eu capto as possibilidades de ação que ela tem, e na situação em que ela se encontra eu capto as possibilidades imediatas de ação que ela tem. Esse conhecimento intuitivo, os animais também têm isto, das possibilidades de ação. Você vê quando, por exemplo, um cachorro, a gente vê isso com muita clareza, né? O cachorro, quando ele olha para você ou ele olha para um outro animal, ele de uma certa forma intui as possibilidades de ação que você pode ter em relação a ele. Então é isto que ele chamava de estimativa. Depois fazendo o que eu me propunha aqui, né, com esse tema assim do homem artista, fazendo esse mapa do homem, eu vou falar das emoções rapidamente, exatamente porque elas não são ação, então elas não se enquadram nesta sequência assim das possibilidades de ação dos seres e, portanto, o que é a ação humana propriamente dita. As emoções, como a própria palavra já diz, ex movere, são movimentos que nos são causados pela ação de outras coisas, ou de outros seres vivos, sobre nós, ou de situações do mundo externo, ou até do mundo externo das nossas memórias também, né, do mundo interno. Se eu lembro de alguma coisa, ela pode me causar certa emoção. É fundamental a gente entender isso porque eu vejo que os alunos se confundem muito nesse ponto. O ator, ele nunca trabalha diretamente com as emoções, porque não é possível você produzir diretamente uma emoção. Não sei se vocês lembram, no início da preparação do ator, do Stanislavski,
Ele faz um exercício, ele dá para os atores, né, o diretor, Tortsov, um exercício que é montar pequenas cenas. E aí o Kostya, que é o narrador, monta uma cena de Otelo e apresenta a cena, e quando o diretor comenta essa cena, ele diz que só teve um momento da cena interessante, né, em que ele diz sangue, Iago, sangue, e que no resto do tempo nada aconteceu teatralmente, porque ele estava lá tentando sentir as coisas, sentir a cena, sentir a situação, sentir as emoções. E o Kostya, um pouco espantado, diz, ué, mas não é isso o trabalho do ator? E aí o Tortsov diz, pega 3 atores, senta, né, diz assim, vocês que sentados em 3 poltronas do teatro, e diz, você agora vai sentir alegria, você vai sentir angústia e você vai sentir tristeza. E o Kostya comenta, aí nós percebemos o absurdo da nossa pretensão. Quer dizer, ele percebe que é impossível gerar, emocionar-se diretamente, tomar uma decisão de se sentir determinada emoção. Porque, por definição, emoção é algo que nos acontece. E aí ele comenta, e durante muitos anos eu falei sobre essa passagem, comentei com os alunos, e não dava importância para a segunda parte desse comentário, que é a lição do mestre. O Kostya diz assim, mas quando ali nós percebemos o absurdo da nossa pretensão, mas quando nós estávamos em cena, não parecia absurdo. O que significa que nós entendemos isso muito bem teoricamente, mas quando a gente vai para a cena e tenta viver a situação, representar a situação cênica, fazer teatro, no fim das contas, o ator iniciante, e às vezes o nem tão iniciante assim, cai nessa esparrela e lhe parece que é possível sentir as emoções. E não é possível. O que é possível é fingir que você está sentindo. Né? Então, o que é possível fazer? Aliás, e qual é o trabalho do ator com as emoções? O que é possível fazer é você colocar o seu corpo, seu organismo corporal, não é nem psíquico, né, físico, corporal mesmo, muscular, numa condição análoga a que ele está quando você sente determinada emoção. Então, veja que a emoção, quando você expressa uma emoção em cena, o que você está fazendo é uma ação física, muscular, corporal, não só isto, tem mais coisa, mas vamos ficar por aqui, que imita o estado corporal em que a personagem está quando sente aquela emoção. Aí sim você vai sentir, você até experimenta alguma coisa análoga, imaginariamente, portanto, à emoção real. Então, se eu contrair um pouco os meus músculos e criar vamos dizer, um ritmo físico de movimento mais tenso, melhor, mais rápido, eu já vou ter uma certa contração. Isso aqui é análogo a uma irritação, uma coisa que me dirá. E aí eu experimento um estado psicofísico que é análogo ao da irritação. E isto, claro, me serve de base para encontrar ações adequadas à situação.
incluindo na situação o estado de alma da personagem. Muito bem. Agora, além de todas as faculdades, o ser humano tem duas faculdades que são específicas do homem, que os animais não têm. Essas duas faculdades são a vontade e a inteligência. Ou seja, nós conseguimos, vamos falar primeiro da inteligência, nós conseguimos captar a forma de um objeto, entender o que é, como se diz em latim, o quid da coisa, né? E trabalhar com ela, mantê-la numa espécie de memória inteligível, que já não é a imagem. Ou seja, eu vejo uma árvore, eu entendo o que é a forma da árvore, o que é ser árvore, eu entendo o que é ser aquela árvore. E eu guardo na minha memória não só a imagem visual da árvore, eu dou um nome para ela, ou seja, a palavra árvore também é um signo um signo material, sonoro, que é uma espécie de índex de uma ideia que é abstrata, né? Que é a ideia de árvore, que eu reconheço nas outras árvores, mas com a qual eu posso trabalhar com a minha inteligência, independente da presença da árvore, independente, inclusive, da imagem visual da árvore. Devido ao nosso tempo, eu vou ser muito sintético aqui, e aí, claro, para aprofundar isso, vocês vão ter que ir atrás do tema, estudar o assunto com mais profundidade. Mas, fundamentalmente é isso, nós conseguimos captar a forma, a ideia, a gente pode chamar, dos objetos, dos seres em geral. Quando eu vejo, sei, uma estrela, eu entendo o que é ser estrela e reconheço a mesma ideia, a mesma forma no sentido aristotélico nas outras estrelas. E assim por diante. Então nós temos, isto aí pode parecer estranho, mas os animais não têm. Às vezes parece que ele tem, mas o que eles têm é outra coisa. Eles têm uma espécie de raciocínio sobre as imagens, as memórias e as paixões, os desejos. E as suas ações todas são decorrentes disto. A outra faculdade que nós temos é a vontade. Ou seja, é a nossa capacidade de, vendo possibilidades distintas de ação, escolher alguma. Ou seja, nós temos uma certa margem sempre de liberdade para agir. E essa liberdade vem da nossa inteligência, né? Ela decorre do fato de você ver possibilidades distintas de ação. Isto também o animal não tem. O animal, ele não é capaz, por exemplo, de coisas simples que nós fazemos, como decidir comer ou não comer. Ele até decide comer ou não comer, mas não é a decisão no mesmo sentido, por razões da situação, mas não simplesmente, por exemplo, para exercitar seu domínio sobre o próprio organismo psicofísico. Eu não vou comer só para provar para mim mesmo que eu sou capaz de não obedecer aos meus impulsos, aos meus desejos, né? Então, a vontade é fundamentalmente a nossa capacidade de escolher um objetivo e, portanto, de
escolhido o objetivo, realizar determinadas ações que chegam, que visam e realizam este objetivo. Se vocês relacionarem isso com o teatro, vocês vão ver que toda a dramaturgia, toda a história da dramaturgia, pelo menos até o século XIX, onde as coisas começam a se complicar, conta decisões, né, de ações, quer dizer, alguém escolhe determinado objetivo, né, e narra, vamos dizer, as consequências que essa escolha posta em prática, evidentemente, ou seja, as ações realizadas no intuito de alcançar certo objetivo formam a trama fundamental da dramaturgia universal e mesmo das narrativas universais. Né? Foi preciso passar muito tempo, milênios, até você chegar numa obra como que inaugura praticamente o teatro moderno, Woyzeck, do Birchner, onde a personagem é uma personagem que praticamente não tem mais vontade. Então este tema, o tema da vontade, vai perspassar também o teatro moderno, mas com uma complicação que é absolutamente inédita na história da dramaturgia. Até então, e eu queria centrar neste ponto, até então o que nós temos são histórias de seres humanos que escolhem determinado objetivo, ou seja, eles veem com a sua inteligência um objetivo, né, que não é único. Por exemplo, peguem lá o próprio Macbeth. Né, ele quer ser o rei. O objetivo dele é ser rei. E ele tem outras possibilidades. Ele pode continuar sendo um servo do rei, um general do rei, servi-lo, né? Ele pode também abdicar até da sua carreira militar. Ele vê várias possibilidades de ação e ele escolhe uma. É bem verdade que ele não escolhe essa ação independente dos seus desejos. Você pode até dizer que as feiticeiras, no início da peça, são um símbolo dos desejos, das paixões do próprio Macbeth, né, dos seus desejos de poder, das pulsões, a gente diria hoje em dia, que vivem dentro dele. Quer dizer, as histórias, especialmente na dramaturgia já medieval e entrando, né, com Shakespeare isso é muito evidente, começam a ser, mas você vai encontrar isso em todas as narrativas, uma tensão entre uma escolha objetiva, ou seja, a inteligência da personagem escolhe uma finalidade e adere a essa finalidade pela sua vontade, ela quer aquilo. E a luta da relação entre essa escolha, vamos dizer, a sua avaliação moral dessa escolha e os seus desejos. Quer dizer, todos esses planos do homem que eu mapeei aqui estão envolvidos nas nossas ações. E você poderia até medir uma personagem, classificar uma personagem de acordo com o quanto ela é capaz de direcionar as suas ações apesar dos desejos e paixões que negam de uma forma ou de outra essa ação, se opõem a essa ação. Por exemplo, a personagem vai salvar uma princesa do dragão, ela sente medo. O medo é uma paixão que se opõe ao objetivo
querido. Se você pega uma personagem de comédia e que foge do dragão, por exemplo, porque não aguenta, você também tem a mesma contradição, o mesmo conflito, porém resolvido num outro sentido. Quer dizer, a personagem não está à altura do ideal que ela mesma se propõe. Então você vai ver que todo o jogo das ações na dramaturgia universal é uma relação, um conflito, uma espécie de dramaturgia interna da personalidade entre fundamentalmente, esses níveis aqui de desejo, por um lado, e das paixões, né, sejam os desejos, sejam as emoções, e o seu objetivo, a sua finalidade, que é definida pela inteligência, porque ela escolhe entre possibilidades distintas. Você pode até levar em conta também que essas possibilidades distintas de ação, elas dependem da riqueza imaginária. Se você conhece poucas narrativas, por exemplo, você tem poucas possibilidades de ação para enfrentar determinada situação. Então a própria imaginação está em jogo também nisso e é de fundamental importância. E a sua vontade que adere a um objetivo e o busca sem desviar-se e sem retroceder, né? Então eu vou só finalizar aqui, agradecendo novamente ao Cláudio Mendel e à Companhia Teatro da Cidade pelo convite para participar desse concurso.